paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma edição do Pense Nisso. E eu queria meditar com você numa passagem que se encontra no livro de Daniel, no capítulo 1. Está lá no versículo 1 até o 21, onde nos conta a história desses 4 jovens que, após Nabucodonosor ter levado os filhos de Israel cativo, ele deu ordens ao chefe dos eunucos para pegar alguns jovens da linhagem dos ricos e dos nobres, para que eles fossem instruídos na sabedoria, nos ensinamentos dos caldeus, nos costumes caldeus. Ele redeterminou para eles uma alimentação, a mesma alimentação que o rei consumia. Só que esses 4 jovens que estavam ali cativos, que aliás tiveram seus nomes mudados, Daniel passou a se chamar Beltesazar, e Ananias passou a se chamar Sadraque, Misael passou a se chamar Mesaque, e Azarias passou a ser Abdinego. Porque eles queriam instruí-los, então eles mudaram os nomes dele. Aliás, uma das tentativas que o rei Nabucodonosor fazia com os povos que ele dominava, era mudar o nome e ensiná-los na sabedoria dos caldeus para poder tirá-los daquela visão dos seus deuses. A ideia era afastar Sadraque, Mesaque, Abednego e os outros jovens que estavam com eles, afastá-los dos costumes de Israel, do povo de Deus, tirar da cabeça deles servir a esse Deus. Então eles mudam o nome e instruem esses jovens na sabedoria dos caldeus. Só que Daniel, liderando o grupo de seus amigos, ele resolveu não se contaminar com a comida do rei. E ele disse ao chefe dos eunucos, que a princípio ficou apreensivo, a princípio ficou preocupado, porque ele tinha medo do rei. Mas Daniel propôs um teste de 10 dias, porque eles iam ser preparados por 3 anos para se apresentar diante do rei. Então Daniel propôs um teste de 10 dias. E diz a Bíblia que nesses 10 dias, Daniel e seus 3 amigos foram encontrados em melhores condições do que os outros que participavam das iguarias da mesa do rei. O que fez com que o eunuco, o chefe dos eunucos, trocasse a alimentação de todos. E todos passaram a comer a mesma coisa que Sadraque, Mesaque e Abednego. E diz a Bíblia que ao final desse tempo, desse período de 3 anos, não se achou ninguém melhor nem mais sábio do que os amigos, que Daniel e seus amigos. Então eu queria meditar com você em alguns ensinamentos que nós recebemos nesse texto, nessa pequena passagem. Primeiro de tudo, irmãos, não importa as circunstâncias, não deixe de obedecer ao Senhor. Não deixe de seguir os ensinamentos, os estatutos do Senhor. Não deixe de obedecer ao que o Senhor tem te ensinado, tem te ordenado para receber uma promoção, para receber um benefício. Não. Daniel e seus companheiros correram o risco de morrer, porque desobedeceram a ordem do rei. Eles correram o risco de talvez ser jogado aí numa linha de trabalho dura, talvez aí trabalhar numa mina, talvez aí ser chicoteado, espancado. Eles correram esse risco. Mas eles preferiram correr esse risco do que desobedecer os ensinamentos do Senhor, do que participar daquela comida que era oferecida a deuses, participar daquela comida que ali havia comidas daquelas que eram proibidas por o próprio Deus para o povo de Israel. Mas eles preferiram arriscar as suas vidas do que participar desse tipo de iguaria. A segunda questão é: não se deixe influenciar. Porque junto com esses 4 jovens, tinha outros jovens, tinha outras pessoas. Mas eles preferiram não se contaminar. Eles preferiram não se deixar influenciar pelos outros.
Os outros podem ter seguido aquele caminho, mas se aquele caminho não é o caminho que Deus te ensinou, não vá. Em vez disso, Daniel e seus companheiros, em vez de serem influenciados pela multidão, eles influenciaram. A Bíblia nos mostra que eles conduziram o povo para um caminho melhor. Até o próprio rei, no decorrer dos anos, se dobrou à sabedoria, aos ensinamentos e ao Deus de Israel, porque Sadraque, Mesaque e Abednego determinaram, resolveram não se contaminar. Então, não seja influenciado, mas seja um influenciador. É você que tem que influenciar. É você, com a sabedoria do seu Deus, com a palavra do seu Deus, com o ensinamento do teu Deus, que tem que influenciar o mundo, não o mundo influenciar você. Terceira coisa que nós aprendemos é que quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, Ele nos honra. A Bíblia nos mostra no decorrer dos tempos que muitas tentaram fazer com que Daniel fosse enganado, com que Daniel fosse maltratado. Muitos tentaram tirar Daniel do domínio, do poder que ele alcançou, porque Deus lhe deu esse benefício, porque ele foi fiel. Deus honrou. Então, muitos tentaram de todas as maneiras derrubar Daniel, mas não conseguiram. Porque quando nós servimos a Deus, Deus nos honra. Quando nós honramos Deus com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, Deus nos honra. Então não importa a circunstância que você está passando. Queridos, Daniel e seus companheiros tinham todos os motivos do mundo para deixar de seguir a esse Deus. Sua terra foi destruída, sua nação foi destruída. Seus entes queridos estavam mortos ou então foram levados prisioneiros. Eles estavam prisioneiros numa terra estranha. Eles eram escravos numa terra estranha. Eles tinham todos os motivos do mundo para dizer: não vou servir mais esse Deus, porque ele não guardou, ele não me protegeu, ele não fez o que eu precisava. Mas eles resolveram não deixar de obedecer ao Senhor, não importando as circunstâncias. E quando eles honraram a Deus com as suas atitudes, Deus honrou a vida deles. Colocou eles num patamar altíssimo. Colocou eles como sendo presidente, líderes, abaixo do rei. Daniel mandava em tudo. Abaixo do rei, aquela era a nação mais poderosa do mundo na época. Abaixo do rei, Daniel era o segundo mais poderoso do mundo. Por quê? Porque ele resolveu obedecer a Deus, ele resolveu honrar a Deus com o seu testemunho. Então, querido, não importa a circunstância, não deixe de honrar a Deus, não deixe de obedecer, não deixe de fazer a vontade de Deus. Pense nisso. Fica com Deus e que Deus te abençoe.